Aqui vai uma recapitulação da série Gênesis. José foi vendido de escravo a governador do Egito. É uma história fabulosa. Ele passou esse meio tempo preso. O que será que ele vai fazer? Será que Deus tem planos para ele dentro da prisão? Vocês planejaram tudo isso para o mal, mas Deus planejou para o bem. Estamos próximos do fim. O que será que vem agora? A história de José, irmãos, para simplificar, ela nos mostra claramente que Deus está no controle. Independente das circunstâncias, Deus está no controle. Não importam os acontecimentos. Os acontecimentos, eles variam, mas o nosso Deus, esse Deus que nós adoramos, que nós servimos, é o mesmo Deus ontem, hoje, para sempre. A palavra dele não falha, não muda, ele não engana ninguém. Então, você deve tomar isso como uma lição preciosa para a sua vida. José saiu do cárcere depois de quase 10 anos para se tornar o governador da maior nação do mundo naquele tempo. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso da terra, ficando atrás apenas do faraó. Isso porque Deus estava no controle, estava no comando. A vida, irmãos, não segue uma linha reta. Você se frustra quando você acha que a vida segue uma linha reta. Não, a vida segue uma linha acidental. Ora, estamos bem, está dando tudo certo, estamos com saúde, a bênção na nossa casa, estamos bem profissionalmente, tudo está indo maravilhoso. De repente, a vida dá uma reviravolta e coisas ruins acontecem, momentos difíceis e tristes chegam. Isso é a vida, tá certo? A vida de todos nós, ela é cheia de altos e baixos. E nós vamos verificar isso. José interpretou o sonho do faraó. Ele lembrou para o faraó que Deus estava dizendo: virão 7 anos de abundância. Mas depois desses 7 anos de abundância, virão 7 anos de fome. A fome será tanta que as pessoas vão esquecer da abundância. Então José acrescentou: faraó, poupe 20% de tudo que nós colhermos. Vamos fazer armazéns, vamos colocar essa poupança de 20%, 1/5 da colheita, e vamos guardar agora, no tempo de abundância, para quando a escassez chegar, o tempo difícil chegar, nós termos como sobreviver. Isso não é uma grande lição? Quantos de nós aqui poupamos alguma coisa? A maior parte de nós gasta mais do que ganha. Vivemos quase sempre imprensados. Vivemos quase sempre dependendo de empréstimos, porque não somos acostumados a poupar. O conselho de José permanece até hoje. Poupe quando você tem, para quando a dificuldade chegar,
você ter como sobreviver. Tivemos uma pandemia ainda há pouco, e muitos sofreram mais do que outros, porque nunca se preveniram para um tempo igual àquele. Nossa igreja fechou as portas por quase um ano, mas nós tínhamos reservas. Nós mantivemos o trabalho missionário, nós mantivemos o salário dos funcionários, nós mantivemos todas as nossas despesas por quase um ano. Aprenda essa lição. Poupar é necessário. Isso lhe ajuda a dar um bom testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então José interpretou os sonhos, e José então agora é colocado como governador de todo o Egito. Os primeiros anos de fome chegam depois dos 7 de abundância. E então, quando 2 anos estão sendo completados de fome, nós verificamos que Deus planejou para que a família de José se aproximasse dele agora como governador do Egito, para que Deus investisse na sua família. Naquele tempo eles eram 70, e tornasse a grande nação que até hoje é, apesar do extermínio, apesar das perseguições, a nação de Israel. Vamos para o capítulo 41, verso 55 até o 57. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Então a fome chegou, o tempo difícil chegou. As pessoas vão até o faraó. Faraó fala com José. Essa figura desse faraó é muito interessante, porque ele era um homem ímpio, sabe? Ele não tinha o mesmo Deus de José. Ele não era temente ao Deus de Israel. Mas ele é um líder capaz de usar outras pessoas quando ele vê que essas pessoas são mais capazes do que ele. É difícil isso na vida do líder. Às vezes nós temos ciúme, às vezes nós temos inveja e deixamos de aproveitar alguém que muitas vezes, em algumas áreas, é bem melhor do que nós. O faraó olhou para o José, viu a sabedoria dele. Ele mesmo diz: não há nenhum homem como você aqui no meu reino. Não há ninguém tão sábio. Não há ninguém tão temente a Deus. Pense nisso, é um ímpio que está falando. Ele está reconhecendo as qualidades. E em vez de ficar enciumado, o que é que ele diz? Esse é o cara. Antes que Roberto Carlos dissesse isso, né? O faraó disse: esse é o cara. Eu quero junto de mim. Ele é bom, ele é capaz, ele é eficaz. Por que nós brigamos tanto em lideranças, às vezes até nas igrejas, quando alguém é um pouco mais capaz do que nós? Devemos apreciar as qualidades dos outros. Devemos ser sensíveis a algumas áreas em que outros são melhores do que nós. Então, agora, José começa a abrir os armazéns. Ele vai vender tudo que ele poupou e vai comprar toda a
terra do Egito para o governo. O governo vai ficar dono de tudo, porque as pessoas vão chegar a uma situação que elas vão dar a terra, que elas vão entregar tudo para o governo para não morrerem de fome. Então aprenda, quem é precavido no tempo da dificuldade, ele se dá bem. Tem muitas pessoas que o momento em que elas ficaram mais ricas foi o momento em que os outros ficaram mais pobres. Porque eles se precaveram, eles juntaram. Não temos esse costume, irmãos. Então o que acontece é que muitas vezes as pessoas que não juntam querem tirar aquilo que nós conseguimos juntar. Então pense muito nisso, tá bom? Pode passar? Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Então foi uma crise mundial. Em todos os países essa fome foi sentida. E aqui nós vemos a mão de Deus, porque Deus estava permitindo que isso acontecesse, para que José pudesse se reencontrar com seus irmãos com ele, e o velho Jacó, pai de José, pudesse vir para o Egito, onde eles vão ficar por muitos anos, 4 séculos, vão se tornar escravos de um outro faraó. E então Deus vai libertá-los e formar aquilo que hoje é conhecido como a nação de Israel. Pode ir? Nós vamos ao capítulo 42. Veja agora o que vai acontecer. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Pense nesse quadro. Jacó está velho, dolorido ainda pela partida de José. Nada ele sabe sobre José no Egito. Seus filhos, todos mais velhos que José, José e Benjamim eram os mais novos. Seus filhos estão paralisados, estão parados, inertes, não sabem o que vão fazer. Porque, amado, escute, você não pode evitar muitas crises, tá certo? Ela está fora do seu controle, mas você pode decidir como vai enfrentar, ou como vai enfrentá-las. Eles paralisaram. Não é assim que às vezes acontece conosco? Vem um tempo de dificuldade, nós paramos, nós travamos, nós não temos ação. Eles estão lá paralisados. Aparece o pai, o idoso Jacó, e fala para ele: o que vocês estão fazendo aí parados? Hajam, despertem, vão no Egito comprar comida. E aqui eu quero dizer para você que é pai, tá certo? Que você é o chefe da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Você, muitas vezes, vai ter que tomar a iniciativa. Você vai ter que comandar. Você vai ter que gritar, se preciso for, para que sua família não seja destruída, para que ela resista. Porque, amados, infelizmente, na sociedade moderna, muitos homens deixaram de ser o sacerdote da casa, deixaram de ser o comandante. Qualquer um de nós, homem, pode passar por uma crise, e nossa mulher pode ter que trabalhar em algum momento para nos ajudar. Mas escute, você homem, não me processe não, tá bom?
Mas você não pode viver à custa da sua mulher. Você é o cabeça, você é o comandante, você é a coluna, você é o patriarca. E vocês, mulheres, aqui vai um pequeno conselho. Cuidado, porque o que tem de homem querendo arranjar uma mulher para sustentá-los é muito. Na igreja tem, pastor? Tem. Tá certo? A Bíblia diz que você tenha muito cuidado com essas ovelhinhas, tá bom? Muito educadas, oferecendo muita coisa. A Bíblia diz, olha para ele que ele pode ser um lobo, vestido de ovelha. Então, mulher, se é para você sustentar um homem, fique só. Pode me processar agora, tá bom? Fique só. É melhor para você. Porque, amado, nós precisamos de homens à frente de suas famílias. Homem que faça os seus filhos ir à frente. Homens que sustente suas esposas, sua casa decentemente, que estejam à frente. Nós não podemos adotar esse esquema, esse sistema mundano, que está muitas vezes trazendo tanta coisa ruim na sociedade. Você precisa tomar decisões. Jacó tomou a dele. Pode passar. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Pode passar. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. No fundo, depois do acontecido com José, Jacó ficou sempre, como a gente diz, com a pulga atrás da orelha. Meus filhos talvez não tenham falado a verdade, e esse menino é o único fruto que eu tenho de Raquel, a mulher que eu amei, e eu não vou deixar que nada de mal aconteça com ele. Então, ele não permitiu que Benjamim fosse com eles. Pode passar. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito, preste atenção, junto com outras pessoas, para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Jacó, nesse tempo, morava em Canaã, mas ele não tinha posse da terra. Isso é tão interessante. Sabe, Deus prometeu para Jacó que um dia a terra seria dele, mas Jacó morreu sem que essa promessa se cumprisse. Ele não se tornou dono de Canaã. Isso só vai acontecer quando os filhos dos filhos dos filhos, o povo que foi escravizado no Egito, sai do Egito e Deus abençoa para que eles tomem Canaã, para que eles tomem posse. Então, meu irmão, escute, tem promessa que demora. Tá certo? Tem muita gente frustrada. Porque tem gente que pensa que promessa é igual fast food. Você pega o celular, liga para Deus e diz, é assim, Senhor. Eu quero agora. Ainda ensina para Deus como é que ele faz. Aí Deus olha para você e diz, não é agora. O meu tempo, o tempo de Deus é Kairos. Tá certo? Kairos é um tempo de Deus. Ele não depende do relógio, ele não depende do calendário. Cronos é o tempo que nós conhecemos. É um dia após dia, um mês após mês, um ano após ano. Mas Deus é Kairos. Tem promessa na sua vida, escute, que não vai se cumprir enquanto você vive. Mas vai se cumprir na vida do seu filho, vai se cumprir na vida do seu neto, vai se cumprir nos seus descendentes, porque a promessa vai se cumprir, mas vai se cumprir no tempo do nosso Deus. Amém? Jacó está em Canaã, depois ele irá para o Egito. Não é a terra ainda na mão dele, mas é a promessa de Deus para ele. Pode passar. Uma vez que José era governador do Egito, e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Agora preste atenção.
Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto nu. Não foi isso que José tinha sonhado? Não foi isso que ele disse um dia, quando era um adolescente, para seu pai e seus irmãos, e por isso eles passaram a odiá-lo? Olha, eu tive um sonho, e no meu sonho, vocês vão se ajoelhar diante de mim. Então eles olharam para José e disseram: moleque, nós vamos nos ajoelhar, jamais! E odiaram José. Sonho, quando é projeto de Deus, vai acontecer. Não é todo sonho. Eu não sei se você é igual a mim. Tem vezes, irmão, que eu estou tão cansado que eu sonho um monte de besteira. Sabe? Eu sonho quando eu era criança. Eu sonho com alguns de vocês. Eu sonho não sei o quê. Isso é devaneio, irmão. Isso é resultado do nosso cansaço. O problema é que você tem um sonho e amanhã você já vai lá na rádio dar o seu testemunho. Não é? Deus me deu um sonho. Você é o governador. Nem político você é. Dinheiro para bancar a campanha você não tem. Calma. Tá certo? Consulta de Deus se isso é uma revelação dele. Se é ele mesmo que está falando isso, ou se isso é uma projeção, se isso é algo que acontece por causa do seu cansaço, tá certo? De um momento que você sonhou. Mas José teve sonhos reais, revelação de Deus. Aqui estão os irmãos dele, como? Curvados com o rosto no chão, diante daquele que eles disseram que jamais fariam isso. Verso 7. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram. E lhes perguntou com aspereza, com dureza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Não dava para conhecer José. Tá certo? Aqui tem 22 anos que eles tinham vendido José como escravo. José tinha 17 anos quando foi vendido. Com 30 anos ele chegou ao trono, ou seja, 13 anos ele passou entre a prisão e a casa de Potifar. Vieram 7 anos de abundância, são 20 anos. E agora é o segundo ano de fome, 22. José está com roupa egípcia, ele é uma autoridade, tá certo? Ele está trajado como um egípcio. Então, seus irmãos não o conheceram, mas José conheceu. Porque quem apanha, irmãos, não esquece não. Quem sofre se lembra, tá certo? Quem foi enganado se lembra do devedor. O devedor esquece, né? Às vezes. Esquece. Ou, vamos dizer assim, faz de esquecido. Mas o que apanhou, está no prejuízo, ele lembra. José conheceu imediatamente os irmãos dele. E José arma uma estratégia. Qual é a estratégia de José? Eu vou armar aqui uma situação para que eles possam me mostrar se eles mudaram ou não. Porque aqueles irmãos de José eram perigosos, mentirosos, violentos. Pode estudar a sua Bíblia. Tá? Teve uma vez que eles destruíram uma cidade inteira, chamada Siquém. Eles falaram para o pessoal se circuncidar, e quando o pessoal circuncidou, todo mundo doente, o que ele fez? Foram lá com a espada e mataram todo mundo. Os irmãos são perigosos. José quer testar. Será que eles mudaram? Então José fala para ele: vocês são espiões. Vocês vieram aqui espiar a terra. E José aperta para que eles possam se pronunciar e José possa ver se houve mudança na vida deles. Verso 13, vamos dar um salto. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós, seus servos, éramos 12 irmãos. Pense nisso.
todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai. Agora, isso aqui é engraçado. E um de nossos irmãos, quem é esse um? José, que está na frente deles. Eles não conhecem, eles falam, um de nossos irmãos já não está mais conosco. A NVI diz, já não existe. Algumas traduções falam, já não existe. Que é um eufemismo. O que eles estão dizendo é, escute, o filho mais novo está com nosso pai. E o outro morreu. Não existe mais. Agora pense nisso, eles estão dizendo isso para José. José está na frente deles, eles estão dizendo, não existe, acabou. Deixa eu fazer um parênteses. Quantas vezes você ouviu uma palavra depressiva? Alguém disse que você não tem condição. Alguém disse que você não vai chegar lá. Alguém disse que você não vai conseguir. Alguém disse que você já era, acabou. O que a gente faz com essas palavras? Vou dizer por experiência própria. Sabe o que a gente faz? A gente diz para a gente, não diz para o opositor. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer comigo. Em nome de Jesus, eu não aceito essa palavra. Não aceito. Você não pode agasalhar essas palavras. Você não pode aceitá-las facilmente. O diabo, meu irmão, quer tirar teu ânimo. O diabo quer que você seja anulado. Mas o Senhor quer te erguer. Ele quer te levantar, fazer de você grande em nome do Senhor. Amém? Pode passar. José, porém, continuou a insistir. Como eu disse, vocês são espiões. José está... Mas há uma forma de verificar sua história. Agora José vai remeter a um plano para que Benjamim chegue até ele. Ele quer saber como os irmãos vão tratar Benjamim. Ele quer saber como os irmãos vão fazer com aquele irmão dele, da mesma mãe, porque esses daí eram irmãos de José, do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando o seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo, os outros ficarão presos aqui. Então veremos sua história, se a sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Pode passar. Então José os colocou na prisão por quantos dias? A gente acha que José foi vingativo, né? Eu penso que José só queria ensiná-los. José só queria trazer a memória deles, que não é fácil fazer com as pessoas o que eles fizeram. José passou quase 10 anos preso. José botou seus irmãos numa cadeia, num presídio, só por 3 dias, para vocês experimentarem, saber como é a vida numa prisão. Pode passar. No 3º dia, José lhes disse, sou um homem temente a Deus, façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Aqui a gente vê a generosidade. Um homem que foi ferido, um homem que foi humilhado, um homem que foi vendido como escravo, um homem que teve sua roupa arrancada, um homem que foi colocado numa cova, numa cisterna, num buraco, mas ele tem um coração generoso, ele pensa no pai, ele pensa na família. Vai ficar só um, por que vai ficar um? Porque ele quer garantir que eles vão voltar, tá certo? Então, leva a comida para lá, para a casa de vocês e deixa alguém aqui, pode passar. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram,
presta atenção, é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Olha aí, vimos sua angústia, quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nesta situação difícil. Pense bem, 22 anos tinham passado. Mas aquela crueldade que eles fizeram estava na mente deles e no coração deles. Eles carregavam essa culpa, até porque mentiram para o pai dele, carregavam até aquele dia. Eu quero dizer para você, meu irmão, que guarda a culpa no teu coração, que você tem que resolver esse problema. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você viva com culpa. A culpa não resolve nada. Quando nós erramos, a Bíblia diz, confesse. E diz, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não sou eu que sou justo, é Ele. O sangue que nos purifica de todo pecado é o sangue de Jesus. Olha só, eles estão agora passando por um apuro. Eles estão sendo acusados de serem espiões. Eles estão a ponto de ficarem escravos. E isso remete a quê? Ao que eles tinham feito. Eles falam, nós vimos o nosso irmão angustiado, mas nós não socorremos. Nós vimos ele gritando, mas nós não fizemos nada. E é por causa disso que nós estamos pagando. Quando você não resolve esse problema do seu pecado, sabe, quando você não confessa, tudo que acontece de ruim na sua vida, você faz como eles. Foi porque eu fiz isso. Foi porque eu fiz aquilo. Foi porque eu fiz isso. Mas quando você, escute, receber o perdão, escute, quando você receber o perdão, aceite, acredite e se veja livre da culpa. Tá certo? Pode passar. Rubem disse, não lhes falei que não pecassem contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José colocou um intérprete para falar a língua dos irmãos dele, mas José entendia tudo que eles estavam passando. José estava vendo toda a situação deles, aquele sofrimento e aquela agonia. Pode passar. José se afastou dos irmãos e começou o quê? A chorar. Isso mostra sensibilidade. Isso mostra generosidade. Ele está agindo duro para provar seus irmãos, mas ele não é mau, ele não é vingativo. Ele sai, chora, quando se recompõe, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Pode passar? Verso 25, está na tela, olha aí. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido, e em segredo devolvessem o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que eles dessem mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Então José, generoso, bota muita comida para eles, devolve a prata, devolve o dinheiro. Tá certo? Deixa que eles aprendam que o dinheiro não é tudo, porque eles tinham vendido José por 20 moedas de prata. Então, José quer ensinar para eles como realmente as coisas acontecem. E eles, então, partiram para a sua casa. Agora, 43, nós vamos já encerrar, só iniciar aqui. A fome se agravou na terra de Canaã. Acabou o mantimento. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos, voltem e comprem um pouco mais de mantimento para
nós. Verso 8. Judá disse a seu pai: deixe o rapaz ir comigo, falando de Benjamim, e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, e não apenas nós, mas também nossos filhos. Verso 11. Por fim, Jacó, seu pai, lhes disse: se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos desta terra: bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Aqui tem um princípio, irmão. Se você quer conquistar alguém que é duro com você, alguém que às vezes não simpatiza com você, você precisa ser criativo. Às vezes um presente pode abrandar o coração de uma pessoa. Aqui vem uma palavra para você, marido, você noivo, você namorado. Esse é um bom caminho, tá certo? Seu cônjuge está irritado. Não irrite mais, pelo amor de Deus. Dá um presente. Seja criativo. Capriche no presente. Não pise na bola, pelo amor de Deus. Se ela não gosta de flores, não leve. Se ela não come chocolate, não leve. Leve um presente que agrade. Jacó falou, Jacó não sabe o que é para José, tá certo? Ele está com a história dos filhos dele. Esse homem é duro, é difícil. Jacó fala, leva um bom presente para eles. Pensa aí, um monte de coisa que ele manda. Pode passar. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? O nome Jacó foi associado ao engano. Jacó é o enganador. Ele enganou o irmão dele. Ele enganou o pai dele. Ele enganou o tio dele. Mas um dia, lá no Val de Jaboque, Jacó, quando voltava para sua casa, se encontrou com Deus. Um anjo veio, lutou com ele a noite toda. A noite toda. E quando chegou de manhã cedo, o anjo disse, eu tenho que ir. Jacó falou, vai não. Se não me abençoar, não deixo você ir. E o anjo viu que era sério. Deu-lhe uma lapada na coxa dele, que ele ficou manco, mas reconheceu o encontro dele com Deus. E disse, seu nome não será mais Jacó, seu nome agora será Israel. Olha só, você está entendendo? Olha o procedimento dele. Ele fala, levem o dinheiro que vocês trouxeram de volta. Pode ser que esse dinheiro foi um engano. Está vendo como mudou a vida dele? Está vendo como mudou o procedimento dele? Está vendo como houve uma transformação na vida dele? Leva de volta, não é nosso. Leva para ele. Devolve o dinheiro. Isso é de quem foi mudado. Porque, irmãos, o que você faz se alguém no banco dá um dinheiro a mais para você? O que você faz? Você está duro, você está precisando. Como diz por aí, você está matando cachorro a grito. Aí você foi receber 5 mil, mas o caixa se atrapalhou. Ele deu 7. Aí você faz uma oração espiritual. Obrigado pela tua providência, Senhor. O Senhor é sempre bom. O Senhor me deu 2.000 reais. Cria vergonha, cara. Sabe, um dia desses, eu fiz um saque lá no Bradesco. Eu não contei o dinheiro, porque eu estava com pressa. Então, eu escondi o dinheiro aqui no bolso. Entrei no carro. Era dinheiro que estava precisando aqui em espécie. E nós trouxemos para cá. Eu já estava indo para casa. A secretária ligou.
nosso secretário: pastor, tem dinheiro a mais. Como assim? Tem dinheiro a mais. Já era a hora do banco fechar, já era depois das 3. Eu liguei para o banco, eu conheço os gerentes. Falei, fiz um saque, tem dinheiro a mais. Eu estou ligando porque eu tenho certeza que o caixa está procurando essa diferença. E talvez hoje ele não vai dormir, porque vai fazer falta para ele. Não é para o banco, é para ele que vai fazer falta. Eu estou ligando para dizer para vocês que amanhã cedo eu estarei aí com o dinheiro que veio sobrando. Dito e feito. No outro dia eu fui recebido como o rei da Inglaterra. Cara, já tinha procurado por tudo. Muito obrigado. Mas eu não fiz nada. Isso é o caminho de quem teme ao Senhor. Isso é o caminho de quem quer ser justo, sabe? Isso é o caminho que você trilha para receber a bênção de Deus. Porque esse dinheiro é um dinheiro sujo. Ele foi tirado da vida de alguém. Então, meu irmão, se atrapalharam com você no supermercado ou em algum lugar, sabe? Vai lá, meu irmão. Acerta isso aí. Tira esse peso da tua vida. Uma das minhas maiores tristezas foi um dia um pastor que comprou uma bandeja de ceia para pagar depois. Sabe quando é que ele foi pagar? Nunca. Agora eu fico pensando, como é que um pastor celebra a ceia? Ele está olhando para o cálice. Ele está olhando para a bandeja de ceia. Enganei o pastor. Enganei a loja. Você pode entender como a gente fica insensível, como a gente endurece nosso coração e a gente pensa que aquilo é bênção para nós. Eu acho tão legal essa atitude. Jacó falou, vai lá, leva de volta o dinheiro. Pode passar e nós vamos concluir. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Ele resolve deixar Benjamim ir. Pode passar. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, não sabe que é o filho dele, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Tem coisa que acontece, irmão. Você não quer, mas você não domina. Só tinha um jeito, mandar Benjamim. Jacó falou, já que não tem outro jeito, leva. Mas o que é que ele fez? Abençoou. Seus filhos muitas vezes não são o que você espera. Em vez de amaldiçoar, faça o quê? Abençoe. A tua bênção tem poder. A tua bênção tem poder. Nós não entendemos direito o que é bênção. O judeu entende. Nós não entendemos direito. Tá certo? A tua bênção tem poder. Fecha a tua boca para não amaldiçoar. Porque o Senhor disse para Abraão, aquele que você abençoar será o quê? Abençoado. E aquele que você o quê? Amaldiçoar será o quê? Ele nunca amaldiçoou ninguém. Nunca. Estava no poder dele, mas ele não fez. Abençoa, meu irmão. Abençoa. Quando você abençoa alguém, essa bênção cai sobre você também. Essa bênção te ajuda. Tá certo? No próximo capítulo, veremos então agora os irmãos de José, diante de José, mais uma vez sendo colocado à prova. E José se revelando para eles. E é interessante que José vai dizer, não fiquem preocupados. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi o meu Deus que mandou adiante de vocês. Então, está tudo quitado. Está certo? Está tudo certo. Não se preocupem. E José vai proteger a sua família. Durante todo o tempo que ele está vivo, ele vai proteger. Ele deixa
muitas coisas encaminhadas depois que morre, até que o faraó que conhecia José morreu e um faraó tirano assumiu o poder e vai escravizar o povo de Deus. Mas Deus vai cumprir aquilo que prometeu. A prova é que Israel continua a existir. Deus te abençoe no nome poderoso do Senhor Jesus. Glórias a Deus.